Abra sua Bíblia para Isaías 64, por gentileza. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, nós leremos o capítulo todo, são 12 versículos. O que é que o profeta Isaías quer nos ensinar nesta manhã? Hein, profeta? Qual é o seu ensino para nós? Verso de 1 a 12, acompanhe a leitura, por gentileza. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Porque pecamos e neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós te detenha, porque esconde de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, tu és o nosso oleiro. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas em deserto. Sião está firmada, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda. Isaías significa Deus é salvação. Guarde bem. Isaías significa Deus é salvação. E a palavra salvação aparece 26 vezes no livro de Isaías. Ele é chamado o profeta do Evangelho, por causa das profecias que ele faz sobre Jesus, e bem detalhadas. Isaías foi um pregador de Jesus. Isaías é citado no Novo Testamento mais do que qualquer outro profeta. É mencionado 21 vezes por nome, e o capítulo 53 sozinho de Isaías é sistemática, imaginação brilhante, largo escopo, clareza, beleza e poder. Muitas de suas profecias já se cumpriram, mas muitas ainda estão por se cumprir. Isaías viveu entre os anos 740 e 680 antes de Cristo, portanto, antes do grande cativeiro de Judá e de Israel, de origem distinta. Durante a leitura do livro, percebe-se que Isaías mantinha um estreito relacionamento com a corte de Israel. Ele era casado, pai de 2 filhos, e desde o capítulo 6 do seu livro, quando ele teve um encontro com Deus, dedicou toda a sua vida ao serviço do Senhor. Escreveu seu livro inspirado pelo Altíssimo. É uma obra-prima do Antigo Testamento. De Cândace, rainha dos etíopes, ficou faminto por Jesus. Algo que Felipe, o primeiro missionário itinerante lá no início da igreja, não perdeu a oportunidade, guiado pelo Espírito Santo, se aproxima e, usando o livro de Isaías, prega Jesus para o... Isaías chamou o povo ao arrependimento antes da grande calamidade, o grande cativeiro que veio sobre Judá e Israel. O livro de Isaías tem 2 grandes divisões. É uma mensagem de juízos divinos, tanto sobre o povo de Deus, quanto sobre outras 11 nações vizinhas. Mas do capítulo 40 ao 66, Isaías muda o foco, muda de assunto. Por 40 anos. E elas culminam com a apresentação do Messias, que vinha como Salvador para levar uma cruz, e depois como rei para carregar a coroa. E diga, nos ensine. Vamos aprender com ele neste tempo de meditação da palavra. Em primeiro lugar, o que é que o profeta quer nos mente? E esta oração está aí no versículo 1 e 2, mas ela não está toda aí. Ela começa no capítulo 63, no versículo de número 14, e eu leio ela para você neste momento. Isaías 60, o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo, mas tu és o nosso Pai, ainda é o teu nome. Por que, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que foi possuída pelo teu santo povo? Nossos adversários pisam o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. Lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações
o seu coração quando ele ora fervorosamente. Meus irmãos, Isaías não foi um escritor amistoso. Ele relatou o que viveu, o que presenciou. Ele não era um alienado, não, ele estava junto com a nação. Mas há aqueles que fazem a história. Ele está presente no cotidiano da nação. E ao presenciar a frieza, uma das orações de avivamento mais fervorosas que nós temos no Antigo Testamento, e especialmente no livro do próprio Isaías. Os versos 2, como eu disse, são só o final da oração, mas ela começa no versículo 15 do capítulo 63. Esta oração traz um profundo sentimento de pertencimento ao Altíssimo, misturada com um sentimento de angústia por aquilo que o povo de Deus vivia. Se não note, veja o versículo 16 do capítulo 63 e note o sentimento de pertencimento. Ele diz: mas tu és o nosso Pai. Isaías sabia que Deus era o seu Pai, era o Pai de Israel. Note a angústia que ele vive, Senhor. Havia uma angústia no seu coração. E há uma lição muito clara aqui, irmãos. O fato de pertencer por isso. E qual é o desejo do profeta nesses versos iniciais do capítulo 64? O verso de uma visitação especial de Deus. Ele deseja que Deus rasgue os céus e consolo. Ele quer que Deus desça. Ele quer Deus. Ele quer a presença de Deus com ele. E aqui nós temos que aprender com Isaías. Se o Senhor nos dar uma ou duas respostas e pronto, já estamos satisfeitos. E está tudo bem. Isaías não se satisfaz. Não, ele quer mais. Queridos, deveríamos querer mais. E visite a minha vida. Às vezes não queremos porque querer envolve se comprometer mais. Às vezes não queremos porque querer envolve ter que abrir mão de algumas coisas que gostamos. Porque quando Deus rasga os céus e desce, Ele quer comprometimento. Muitas vezes nos assemelhamos àquele jovem rico que foi até Jesus. E Jesus disse: puxa vida, você é um bom jovem. Você está indo bem. Faça uma coisa. Vá vendo, porque possuía muitas riquezas. Irmãos, a expressão bíblica ali precisa ser entendida. Isso não é verdade. Não é esse o entendimento. Davi foi rico. O problema não é que ele possuía muitas riquezas. O problema é toda a eternidade. Muitas vezes nos assemelhamos a ele. Não queremos mais abrir mão. E às vezes não queremos. Em contrapartida, acabamos estacionados na vida cristã, se contentando com o bom, quando poderíamos ter o melhor. Amam. Ó. É por isso que Isaías não se contenta só com respostas de oração. Ele quer nos orar: ó Senhor, fenda os céus, rasgue os céus, desça, visite-nos. Queremos o Senhor. Queremos a tua presença. Ah, profeta, fala aí, homem, desembucha. Fale conosco, profeta. O que é que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã? Ele quer nos ensinar que Senhor, quando fazias coisas terríveis. E ele vai listando essas coisas daí. A oração do profeta não é um amontoado. Que orar é fazer isto. É falar um monte de qualquer nada para receber um tanto. Mas isso não passa do teto. Que absurdo. Isso é até insanidade. Não, meus irmãos, orar não é isso. Orar é falar com Deus, tendo como mente. E quando falamos das Escrituras como alicerce, estamos falando daquilo que podemos ver. Esperança, nossa certeza de resposta. Foi o que Isaías fez. Por isso que ele começa dizendo: quando fazias coisas terríveis. E aí ele relembra o passado. Irmãos, foi terrível. Terrível. Se o povo de hoje está apavorado com um coronavírus, piolhos, gafanhotos, rãs, água transformada em sangue, fogo se passar em pé e as águas servindo de muralha. Coisas terríveis. Usa Moisés para dizer, para invocar o juízo de Deus. Então a terra embaixo de Datã e Abiram, fogo e enxofre que caíram sobre Sodoma e Gomorra, que destruiu tudo que lá havia. Isaías é muito pontual aqui no que ele diz.
E ele está se referindo, nesse trecho, ao dia em que Deus desceu no Monte Sinai para falar com Moisés. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte, sobre ele em fogo. E a sua fumaça subia como de um grande forno. E Deus descendo no monte, e o monte tremendo e fumegando, marcou a memória de Israel tão coisas terríveis que o Senhor fazia. E ele se refere àquele dia no monte. Veja como é que ele relembra esse dia. Ele disse que foi o dia em que os montes tremeram. Ele disse que foi o dia em que Deus, em que se viu que Deus trabalhava para aqueles que nele, e a história de Israel. Notemos que Isaías gostaria que isso se repetisse. Agora Isaías diz: Senhor, desça do céu novamente, como o Senhor desceu lá no Sinai e fez coisas terríveis. Mas interessantes, quando nos disciplinam tem mel, de modo que ele bate e bate, e quanto mais ele bate, mais nós queremos sentir mel do que com vidro de veneno. É isso que Isaías está dizendo. Ele tinha ouvido e queria provar aquela visão, essas recordações. Não vimos Jesus, não vimos, eu não vi, nunca vi Jesus fisicamente. Meu pai também não viu Jesus e até hoje, infelizmente, não conhece Jesus. Seria legal, né, se a gente ouvisse falar assim: olha, Jesus apareceu em tal cidade. Olha, Jesus fez aquele milagre ali. Palavras do meu pai ficaram guardadas no meu coração. E por muito tempo eu ficava pensando: puxa, podia ser assim mesmo, né? Como eu gostaria de ver Jesus. Meus irmãos, nós não sabemos quem ele é, o que ele fez e as suas promessas. A minha oração é: Senhor, fenda os céus. Irmãos, a vinda de Jesus será maravilhosa. Ela trará de volta à vida os que morreram na época da igreja. Ela colocará ao fim as nossas lutas neste mundo, que é um val de lágrimas. Ela selará toda a nossa esperança. Ela produzirá um coral de adoradores eternos. Ela validará dezenas de promessas feitas no Antigo e Novo Testamento. Ela acabará com todos os nossos sofrimentos, temores e medos. Por isso, como Isaías, nesta manhã, eu conclamo você a recordar o que o Senhor já fez, recordar as suas promessas e a impulsionar o seu coração em oração. Vem cumprir a tua palavra, vem arrebatar a tua igreja. Este era o desejo do profeta. E este deve ser o meu desejo. Esta era a recordação do profeta, as coisas maravilhosas que Deus fez. Mas não para aí. Que mais, profeta, que você quer nos ensinar nesta manhã? Ele quer nos ensinar uma constatação que ele fez. Está nos versículos de 5, parte B, até o 7. O versículo 5, a parte B, diz assim: eis que o Senhor se irou, e se irou porque pecamos. Note, eis que o Senhor se irou, e se irou porque pecamos. A expressão neles a eternidade, ele está falando dos pecados deles. Quer dizer, pecamos por muito tempo. Essa era a constatação de Isaías. Apesar do desejo do profeta ser uma visitação divina, tristemente ele constata o porquê Deus havia se distanciado. Porque eles haviam pecado. Meus irmãos, o pecado é a pior desgraça que existe. Desde que ele entrou no mundo, este se tornou um vale de lágrimas, um lugar de dores, conflitos, amarguras, frustrações, desilusões, medos, tristinável diante de Deus. O verso 6 confirma isso. Eu leio para você. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós caímos como a folha, e nossas culpas como um vento nos arrebatam. Não sei se você percebeu, mas isso aí é um degrau decadente. O que significa isso? A palavra imundo, quando ele diz todos nós somos como imundo, essa palavra imundo se refere aos animais do Antigo Testamento que eram impuros, imundos e jamais poderiam ser oferecidos como sacrifício. Exemplo desse tipo de animal, o porco. Para o sacrifício, ele jamais poderia ser sacrifício porque essencialmente ele era impuro. E ele está dizendo, nós somos impuros. Mas há um degrau
abaixo, ele diz, e todas as nossas justiças são como trapos da imundície. Então, claro que o imundo só poderá produzir imundície. E essa palavra imundícia, muitas vezes nós já vimos explicações sobre ela. Primeiro, ela se refere àqueles trapos ou aqueles esparadrapos que eram envolvidos nos braços dos leprosos, e quando o curativo era feito, então aqueles trapos, aqueles esparadrapos, aqueles itens cheios de pus e de sangue podre e doente eram jogados fora, aqueles trapos, que é para trapo de imundícia aqui, se refere aos panos que eram usados para limpar a menstruação no Antigo Testamento. O sangue que não servia para mais nada. Então perceba que ele está dizendo, nós somos imundo e o que sai de nós, o que nós produzimos são trapos de imundícia. Mas tem mais um degrau. Ele diz, e nós caímos como a folha. Isso é uma referência àquilo que o pecado está produzindo. Então ele tornou o homem imundo, seus frutos são frutos de imundície, e essa imundície o faz murchar. E não é verdade? Olha os seus 40 anos aí, filho. Está acabado, hein? Sabe por quê? Porque nós somos imundos, nossas obras são imundície, e nós estamos murchando. Mas tem mais um degrau. Ele diz, e o vento nos arrebata. Essa é uma referência, não é? As folhas levadas pelo vento, indicando que aquele que tem esse vai à morte, e a morte o leva desse mundo. São degraus de decadência. Meus irmãos, o pecado é um assassino. Ele é um assassino. Ele nos separa de Deus, nos torna imundos, nos faz murchar e depois nos leva embora. Isso é o pecado. Isto serve para ilustrar Israel. Israel era o povo de Deus, mas por causa da sua imundície e do seu pecado, eles seriam levados de Israel lá para a Babilônia e seriam escravizados por 70 anos. A conclusão do profeta diante dessa constatação é óbvia. Não há ninguém que busque o teu nome, Senhor. Paulo também disse isso aos romanos. E por quê? Porque o homem sem Deus, desde que o pecado entrou no mundo, está morto em delitos e pecados. E o morto não fala. Ele está morto. E essa é uma situação triste. Ô profeta, não tinha coisa mais agradável para você falar para nós nessa manhã, não? Às vezes Deus, irmãos, Ele trata com a gente para nos trazer para mais perto dEle. Mas não para aí o texto, louvado seja Deus. Né? Que mais, profeta, que você quer nos ensinar? Diz aí, profeta. E o profeta vai nos dizer, há esperança em Deus. Versos de 8 a 12. E nós obra em tuas mãos. Se Isaías parasse no verso 7, meus irmãos, não haveria nenhum motivo para qualquer expectativa ou esperança em nós. Mas ele não o faz. Ele volta a orar, ele volta a falar com Deus. E como ele faz? Ele o faz cheio de esperança. Por que ele faz cheio de esperança? Porque Deus era o seu Pai. E todo aquele que tem Deus como Pai pode ter esperança. Meus irmãos, se for para orar sem esperança, é melhor não orar. Porque oração sem esperança, além de ser um desserviço espiritual, é incredulidade declarada. Então, se for para orar sem esperança, não ore. É melhor não orar. Porque a oração tem que ser com esperança. A oração tem que ser para um Deus que tudo pode, que tudo faz, que realiza maravilhas. É muito bom orar, mas é melhor orar com esperança e esperança com sabedoria. Veja, Isaías orou. E quando ele ora, não é? Tanto do versículo 15 do capítulo 63, a partir aqui do versículo de número 8, ele ora com esperança. E a sua esperança é muito nítida. Primeiro, ele lembra a Deus de que aquele povo que tinha pecado era o povo dele. Era o povo de Deus. Quando você for orar, lembre Deus disso. Diga, Deus, tu és o meu Pai. Lembre Ele. Ele quer ser lembrado. Sabe, irmãos? Ele lembrou de que eles eram obra das mãos de Deus. Então ele roga pela longanimidade de Deus, verso 9.
Ele declara, ele clama, não é, para que Deus olhe para eles. Ele declara a Deus que as cidades de Israel e Jerusalém estavam em miséria e destruição, mas eram as cidades dele. E ele diz a Deus que o santo templo, a casa do Senhor, onde os pais cultuavam, estava queimado e Deus não podia ficar de olhos fechados. Ele diz a Deus que estava tudo acabado em ruínas e que a nação de Israel estava sendo atacada por todos os lados. E aí ele faz duas perguntas retóricas, para terminar o capítulo 64. Ele diz assim: vendo o Senhor tudo isso, não vai fazer nada? Será que vai ficar calado e não vai castigar ninguém? E as perguntas retóricas, elas já vêm com respostas embutidas. Então Isaías está dizendo para Deus: Senhor, eu te conheço. O Senhor é meu Deus, o Senhor é meu Pai. Nós somos o teu povo, as tuas cidades estão destruídas, o inimigo está à porta. E o Senhor vai fazer alguma coisa. Com certeza, o Senhor vai fazer alguma coisa. E claro que Deus agiria. Puniu a nação de Israel rebelde, porque eles estavam em pecado. Mas sempre no meio de um povo rebelde existe o remanescente. E Deus cuidou do remanescente. Porque Deus conhece os que nele confiam. E aí ele levou esse povo para o cativeiro. Pastor, o cativeiro foi uma coisa terrível? Depende do lado que você olhar. Não é? Porque escute só, o cativeiro, que foi um período de 70 anos que Deus julgou Israel, que Deus puniu Israel, que Deus disciplinou Israel, naquele período de 70 anos, primeiro, quem era crente era, quem não era ficou evidente. Segundo, ele aperfeiçoou a fé dos seus servos. Olha Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Terceiro, fez com que o povo provasse as maravilhas divinas. Purificou a nação. Deu o tempo certo para que tudo fosse preparado para a chegada do Messias. Por que, profeta? Porque a esperança daqueles que em Deus esperam, o Deus que trabalha para aquele que neles esperam, jamais será frustrada. Em último lugar, profeta, para não passar aqui no horário da escola dominical, homem, fala logo, desembucha aí. O que é que você quer nos ensinar nessa manhã? Quero ensinar que há certezas em Deus e nelas nós estamos seguros. O verso 12. O Senhor não vai fazer nada, Deus. Vai ficar calado? E a retórica diz, não, Deus vai fazer. Há certeza nessas respostas. E eu termino aqui, irmão, dizendo que será que nós estamos prontos para o agir de Deus como o profeta Isaías queria que Deus agisse? Mas vós que vos apartais do Senhor, vós que vos esqueceis do meu nome, que preparais uma mesa para a fortuna, que misturais o vinho para o destino, também vos destinarei a espada. Deus puniu os impenitentes. Segundo, Deus levantou outro povo. Diz lá o capítulo 65, verso 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Chuta quem é esse povo. Se você acertar, ganha uma bala. Quem é esse povo, irmãos? Nós. Quando Deus puniu a nação impenitente, Ele rasgou a porta, Ele fendeu os céus, Ele desceu para você ter a oportunidade de salvação. Para você poder encontrá-lo. Ele levantou outro povo. Terceiro, Ele guardou o remanescente fiel em Israel. E eu cito Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros que na época de Jesus foram fiéis. Quarto e último, Deus lhes cumprirá a promessa ao remanescente fiel. Capítulo 65, nosso tempo não dá, mas a partir do versículo 18, ele diz assim, só o início. Vocês um dia vão folgar e exultar naquilo que eu vou criar. Porque vou criar para Jerusalém alegria. Sabe do que ele está falando aqui no capítulo 65? Do dia em que Jesus vai pisar a terra de novo e vai dar início a um reino milenar. E Israel, o remanescente, vai ser colocado na terra prometida e vai desfrutar de todas as riquezas do Senhor. Por quê? Termino aqui. Porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus, além do Senhor, que trabalha para aqueles que nele esperam. Curve a sua fronte. Nesta manhã fomos ensinados pelo profeta Isaías, o servo do Senhor, e que a caminhada nas experiências dele possam ser um desafio para a nossa caminhada também. Meus irmãos, não há nada a perder quando servimos o Mestre. Não há nada a temer quando andamos com o Salvador. Não há nada a se apegar neste mundo quando o maior tesouro já nos pertence, que é o Salvador precioso. A tradição talmúdica disse que os perseguidores prenderam Isaías e o cerraram ao meio no reinado de Manassés. E é isto o máximo que o pecado pode fazer, nos desligar desse mundo. Mal sabe o pecado, que quando ele nos desliga desse mundo, starta o início da nossa verdadeira vida, a vida eterna no lugar onde nem as flores e nem qualquer vida murcha, no lugar onde vento nenhum nos arrebata. Nós possamos ser despertados para as mesmas atitudes que ele teve e, claro, também prontos a dar ouvidos da mesma forma como ele deu aquilo que o Senhor respondeu. Nos ajude a cultivarmos essa bendita esperança do Senhor e a clamarmos como ele: ó, fendas os céus e desça até nós.